Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos falar um pouquinho do Zapelli, porque, assim, atuação absurda ontem, né? Não sei se todo mundo concorda comigo, mas pra mim uma das grandes atuações do Zapelli com a camisa do Atlético, não participa diretamente dos gols, mas é muito bom a gente entender que tem um jogador de tanta qualidade regendo o time do Atlético, né? O Zapelli, ele era um maestro, o Zapelli era um regista, o Zapelli era um ritmista, então tudo passava pelo Zapelli, participava das três fases, defendia, criava, chegava mais à frente, poderia ter feito gol, mas volto a dizer, assim, a capacidade criativa, a capacidade de passe desse rapaz é algo absurda e o Atlético tem, na minha visão, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro à sua disposição. Eu, se sou o Atlético, entendo o impacto que o Zapelli está tendo nesse processo de acesso do Furacão e faria de tudo para a manutenção desse jogador, pensando em longo prazo no Atlético, porque é um jogador que a gente vai ter muita dificuldade de encontrar algo parecido e acho que ele como volante, o impacto é muito maior, né? O impacto ele é muito mais sentido no time do Atlético. O Atlético ele passa a ser cada vez mais o time do Bruno Zapelli. Então, o reconhecimento que o torcedor vem tendo do Bruno Zapelli, o reconhecimento que o torcedor vem tendo desse jogador, para mim, é nada mais do que justo. Porque a gente tá falando de um atleta de muitíssima qualidade, mais do que isso, né? A gente tá falando de um atleta que faz bem para a equipe. E eu acho que a primeira demonstração disso é como todo mundo joga bem a partir do Zapelli. O trio de frente joga bem porque o Zapelli consegue quebrar linhas. A saída de bola melhora porque o Zapelli participa da saída de bola. A gente consegue ver mais efetividade dos laterais porque são mais conectados pelos laterais. Então, não necessariamente o jogador do gol, da assistência, acho que tem um alto índice de participações em gol de efetividade, mas ele é esse facilitador, esse potencializador de quem tá do lado dele. Então, vamos dar uma olhada no que eu acredito que fez o Zapelli se tornar um jogador ainda mais importante. A gente tem aqui a formação que entrou ontem, e para mim fica muito claro que parte de um aspecto: como a bola chega até o Zapelli e o que o Zapelli faz para passar essa bola. Vamos dividir o campo em três para a gente ter uma boa noção? Primeira fase, vou botar de azul. Vou botar de roxo a segunda fase. Vou botar de laranja a terceira fase. E vou botar de. Putz. Verde não, óbvio que não. Vou botar desse outro vermelho aqui a quarta fase. Beleza? Então o que a gente tem? A gente tem. Quanto mais a bola perto do gol adversário, é mais difícil a bola chegar. Ou seja, a bola entre os zagueiros é fácil. Fazer a bola chegar nos volantes tem um grau de dificuldade porque você provavelmente vai ser pressionado, mas você consegue fazer essa bola chegar lá. Aqui na famosa entrelinha dos médios já é bem mais difícil, porque você vai ter os volantes e os zagueiros impedindo que essa bola chegue nesses jogadores aqui. Então o Zapelli ele jogava no espaço muito mais curto, que exige muito mais velocidade de pensamento, você é muito mais pressionado, você faz com que o jogo tenha que ser decidido o mais rápido possível e óbvio, você tem uma dificuldade ainda maior de fazer essa bola chegar no centroavante, porque aí ele vai estar perto do gol, ele vai estar perto da finalização, e ele perto da finalização ele pode desequilibrar pro nosso time. Então o Zapelli aqui, a bola chega mais fácil. Porque o que acontecia? Quando o Zapelli estava aqui nessa segunda fase, entrava, sei lá, o Filipinho. Então você tinha dois volantes com dificuldade de fazer a transição, você tinha dois volantes com dificuldade de fazer essa bola chegar na próxima fase. O futebol ele é muito um jogo de ganhar campo. O futebol é muito um jogo de você progredir. Tem muitas semelhanças, por exemplo, ao futebol, enfim, ao futebol americano, ao rugby, sabe? Então isso pra mim fala demais. Agora o Zapelli ele participa mais do jogo, porque essa é uma zona onde a bola tá frequentando mais, tá? Que essa bola é uma zona que o jogo acontece mais por ali. O jogo acontece de maneira mais natural por aqui.
E, cara, a partir do momento que a bola passa mais pelo Zapelli, aí é muito fácil de entender, né? O Zapelli vendo o jogo de frente, primeiro de tudo, ele tem uma capacidade absurda de encontrar os passes em profundidade. E você tendo um atacante como o Viveiros, cara, é natural que os seus passes em profundidade gerem muito perigo, gerem muitas situações, beleza? Então acho que no final das contas o primeiro passo acaba sendo esse. Aí você tem outras questões ali, cara. Você tem outras questões ali de ele tocar mais na bola, ele qualificar a transição, ele qualificar o jogo apoiado em vários momentos, chamando um Patrick pro diálogo, chamando o Benavides pro diálogo. No Arena a gente teve um mapinha, né? Que era o mapa de passes do Atlético. Fica muito claro como o Zapelli é esse ponto de conexão entre os vários setores da equipe. Que os vários setores buscam o Zapelli, que os vários setores buscam essa conexão com o nosso principal jogador, com o nosso jogador mais técnico, com o nosso jogador mais diferente. Então, assim, eu confesso pra vocês que eu sou um fanzaço do Zapelli e acho que o futuro dele tem que ser no Atlético, porque faz muito bem pro Atlético. E eu fico muito feliz com o reconhecimento do Bruno Zapelli, né? Eu fico pensando quanto tempo a gente perdeu acreditando numa narrativa de preguiçoso, quanto tempo a gente perdeu acreditando numa narrativa que não era condizente ao que o Bruno Zapelli realmente entrega, de ser um jogador com uma visão de jogo foda, de ser um jogador com uma capacidade de encontrar espaços acima da média, de associação muito boa. Eu volto a dizer, o Viveiros talvez seja o principal rosto dessa reação. Mas a engrenagem mais importante do Atlético, eu não tenho dúvida que é o Bruno Zapelli. Eu não tenho dúvida que é um jogador de passe, toca, conduz, cria, dá uma dinâmica muito boa pro jogo. Faz com que o jogo ele tenha andamento, sabe? O jogo do Atlético não é aquele jogo travado quando passa pelo Zapelli. Eu tô olhando o campinho e tô tentando refletir, assim. Eu não acho que o Zapelli nunca mais pode vir a ser um camisa 10, tá? Não acho que o Zapelli nunca mais pode vir a ser um jogador com essa capacidade de desequilíbrio, de conexão, enfim. Acho que o Zapelli pode ser esse cara. Acho que o Zapelli pode se tornar esse cara. A partir do momento que foi escalado por ali. Mas eu acho que a gente aprendeu uma regra do Bruno Zapelli, né? Quanto mais Zapelli, melhor. Tem uma frase que fala do Pirlo, né? A gente fez a brincadeira do Zapirlo. Mas aí a gente tá falando do ritmista, né? E desse cara influente pra caramba no jogo, que rege o jogo, que dinamiza o jogo. Que é no Pirlo, no pare. E é mais ou menos assim, sem Zapelli, sem festa. E quanto mais Zapelli, melhor. Eu acho que no final das contas a dinâmica tem que ser mais ou menos essa pra gente ter um Bruno Zapelli sendo o jogador que ele é hoje, né? Que é um jogador muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo special. Valeu? Tamo junto. Forte abraço, é nóis.